Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Hoje nós vamos falar sobre o impacto que a gente deveria realizar na vida das pessoas, que muitas vezes passa despercebido por nós, né? Às vezes a gente faz um determinado trabalho, está fazendo determinadas coisas e não imagina o quanto isso de fato influencia na vida das pessoas. E muitas vezes você está ali fazendo um trabalho rotineiro, fazendo uma coisa que você faz constantemente, mas que aparentemente você ainda não vê nenhum tipo de resultado prático na vida de outras pessoas, né? E até que Deus vem e te dá um exemplo, né? E isso é muito gratificante, porque eu estou falando exatamente do devocional, né? Essa questão de devocional começou, como eu já falei aqui algumas vezes, inspirado numa conversa que eu tive uma vez com o pastor Adalberto, ele falando sobre a questão da Bíblia ser um livro de princípios. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e comecei a buscar os princípios bíblicos que pudessem ser aplicados na minha vida no exato dia em que eu acabei de ler, e algo prático para falar, beleza, se é um livro de princípios, significa que ele vai me trazer uma direção, um conjunto de regras que eu preciso aplicar imediatamente, algo que seja prático para eu acabar de ler e já colocar em prática. E a partir daí apareceu esse devocional Princípios de Vida, que é o que a gente fala aqui no Rota 316. Né? Óbvio que o devocional é uma das coisas, a gente vai começar a gravar outras aí do dia a dia, as coisas como acontecem no dia a dia de trabalho. Mas eu comecei a gravar esse devocional e comecei fazendo, primeiramente para mim, depois eu comecei a gravar o devocional em áudio e enviar no WhatsApp para algumas pessoas. Fiz isso durante 3 anos. Depois desses 3 anos e alguma coisa aí, eu acho que quase 3 anos e meio, né? Devocionais diários sendo gravados todos os dias. Eu cheguei a criar um grupo no WhatsApp, eu criei uma comunidade, coloquei as pessoas ali, ia gravando e enviando lá. Né? Tem 2 pessoas que aos fins de semana fazem a publicação ali dos textos, né? Deles. E fui solicitando, né, para as pessoas da comunidade, algumas gravaram alguns devocionais de áudio lá que eu fui compartilhando. E assim foi durante esses 3 anos e meio aí. Bom, eu comecei a gravar agora os devocionais em vídeo, né? É um formato bem mais complicado, difícil às vezes. Eu não sou videomaker profissional, não estou acostumado a lidar com isso. E eu trabalho com TI, mas é uma área completamente diferente, né? Com segurança da informação, com outra coisa. E chegou um momento que eu comecei a me questionar sobre o tanto de trabalho que está dando para poder fazer, se isso realmente tem impacto, se isso está sendo algo diferente ou se é um mero preciosismo, né? A gente sempre se confronta muitas vezes com aquilo que nos é entregue, para saber se a gente está entregando de verdade, né? Se está executando aquilo com perfeição, se por acaso a gente não está desalinhado com o que a gente deveria estar fazendo, né, a respeito disso. E aí começam, quando as dúvidas surgem, né, começam muitas vezes os feedbacks, né? Então, hoje, mais cedo eu conversei com uma pessoa que trabalhou com a gente aqui um tempo, né? Ela auxiliava a gente aqui em casa. E aí ela, nesse período que a gente ficou fora, ela também se organizou para poder voltar para a terra dela. Ela é de lá do Nordeste. E aí ela quis voltar para a família lá, o esposo está para lá, tudo. Então ela falou, olha, eu vou aproveitar, né, que vocês vão ficar aí esse tempo todo fora, tal, eu vou organizar minhas coisas e eu vou voltar para lá. A gente ficou aqui sem ela. Esse tempo todo ela esteve muito próxima da gente aqui, né? Uma pessoa que
estava muito aqui inserida na nossa vida, no nosso contexto, então conhecia muito da nossa rotina, conversava muito com a gente. E é uma pessoa incrível, assim, de coração, né? De dedicação ao trabalho, né? Ela fazia as coisas aqui com a gente, com algumas outras pessoas. Uma pessoa com uma vida muito simples, mas muito íntegra, né? Nas convicções. E muito fruto do que ela viveu, né? Aqui, as coisas que ela passou momentos difíceis, momentos bons, né? Todo mundo tem essas coisas, né? Problemas de família, a gente sempre conversava muito. E óbvio que ela voltou para um local onde a estrutura do lugar é muito diferente daqui. As oportunidades, né, os acessos, as coisas, né, para você poder comprar, para você poder trabalhar, as próprias pessoas para você poder trabalhar. É, é, é um universo muito diferente, muito diferente. E ela está sentindo, obviamente, muita falta, né, daqui. E na conversa, né, ela falou sobre a importância dos devocionais, o quanto o devocional tem impactado na vida dela, o quanto esses vídeos, né, que eu tenho enviado, ela tem assistido lá, ajudam ela a manter o coração um pouco confortável, né, ouve a palavra, aquilo produz um fruto dentro dela, produz um impacto, né, um sentimento. O vídeo acaba trazendo para ela uma sensação de acolhimento maior e faz com que ela venha refletir sobre muitas coisas que muitas vezes ela, se não estivesse passando por esse processo, talvez não estivesse fazendo a reflexão. E é interessante porque, assim, muitas vezes o nosso trabalho pode parecer muito simples, mas se a gente o faz com excelência, ele vai gerar um impacto em alguém, né? Eu, obviamente, a gente voltou de viagem agora, fizemos as coisas e tal, aí eu liguei pra ela, né, hoje. Liguei, peguei o telefone, liguei, e aí, como é que a senhora tá, tudo, hoje também tá com saudade e tal, pô, tá fazendo falta, né? Óbvio, pela relação de trabalho, também pela relação de amizade, né? Aquela coisa do, né, você tem ali uma pessoa que você tá acostumado, né? Assim como o meu amigo que corta meu cabelo, faz a minha barba aqui no Rio, né? Eu tenho um lá, tipo, em Portugal, que eu acho que saiu daqui até que foi pra lá. Mas o meu dia a dia sempre estava muito inserido no contexto da vida do Caio aqui. Então, quando eu cheguei, marquei com ele e tal, eu falei, pô, cara, tô precisando ir aí porque eu tô feio, né? E fui lá, cortei o cabelo, fiz a barba, né? Acabou ali, a gente brincou, conversou, e eu agora? Eu falei, bom, agora eu tô feio, mas de cabelo cortado e barba feita, né? Então, a gente ficou ali brincando, conversando e percebe que, assim, que é um trabalho, né? É o trabalho dele. Mas a excelência com que ele entrega esse trabalho, a maneira como ele faz isso, torna ele um instrumento de Deus na minha vida. Eu me senti ali abraçado e acariciado por Deus, né? De poder ter e viver aquele momento novamente. Eu tenho certeza que em todos os momentos, né, que a gente teve com ela aqui, eu também me senti cuidado, né, por Deus de ter colocado uma pessoa aqui na nossa vida, né? E, e com essa ida dela para lá, eu já tenho a plena certeza e convicção de que também foi cuidado de Deus, ela ter passado pela vida da gente antes de ir para lá, porque hoje a gente ainda mantém um contato um pouco próximo, a gente conversa, eu mandei a Dani sempre, né, minha esposa sempre mandando mensagem para ela, mas a ideia de converter o devocional de áudio para vídeo surgiu desse período, né, de quando eu viajei, ou seja, foi justamente o período em que ela foi para a cidade dela lá. E assim, dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, né? Eu não estava conseguindo manter uma regularidade, até porque também eu estava morando fora, então agora que a gente tá de volta aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para poder enquadrar a rotina, mas é muito mais complicado. O trabalho é 5, 6 vezes mais do que pegar um áudio e gravar, até porque não tinha edição, não tinha nada. Eu acabava de ler o versículo e pegava ali e começava a falar sobre o que eu entendi daquilo ali, sobre o que eu vou aplicar daquilo ali no meu dia a dia.
o vídeo ele tem um formato diferente, eu tenho que procurar enquadramento, tenho que procurar, mesmo não tendo nenhum tipo de equipamento ainda, eu vou começar a comprar essas coisas, suporte de câmera, microfone. Aquilo entrou no meu coração e ardeu, e eu não queria parar, eu não queria fazer, mas eu também não queria parar, né? É um sentimento muito controverso dentro da gente. E hoje eu fui entender que, ainda que seja feito de forma exclusiva para trazer um conforto a ela, mas é um carinho e um cuidado de Deus, utilizando algo que Ele me deu como obrigação ali, de gravar o devocional, de fazer o devocional, primeiramente sempre para mim, porque é aquilo que Deus aplica na minha vida primeiro, e isso poder transbordar na vida de outra pessoa e ver que está tendo, né, e ver que tem um impacto gigante na vida dessa pessoa, tem um impacto grande na vida dela, porque ela está se sentindo acolhida, abraçada, está meditando na palavra, isso está trazendo um conforto diante de toda a dificuldade que ela está vivendo. E no final das contas a vida é exatamente sobre isso, né? A gente se permitir ser instrumento de Deus na vida das pessoas para poder derramar sobre elas aquilo que a gente tem recebido. Porque se cada um fizer isso, todo o nosso ciclo à volta vai ser sempre de pessoas que transbordam na vida de outros. Cada um dentro do seu dom, cada um dentro daquilo que Deus lhe deu, cada um dentro do teu do que lhe foi lhe dado como competência, do que foi lhe desenvolvido como dom, cada um dentro daquilo que te traz uma capacidade de fazer isso de forma natural. E você começa a olhar para o círculo, né, de amizades. Então eu tenho algumas pessoas, eu gosto muito de música, de vez em quando eu toco, né, um violão, um contrabaixo. E aí eu tenho um amigo que é o Igor, que ele, quando a gente começou ali, que a gente se conheceu, ele se aproximou e logo eu detectei ali essa vontade dele de desenvolver muito isso. E aí eu fui trazendo, fui conversando dentro do que eu podia, eu fui fornecendo ferramentas, instrumentos, né, coisas para que ele pudesse se desenvolver mais. Falar, olha, lê isso aqui, ouve tal coisa, fala com fulano, procura isso aqui, estuda sobre essa marca. Indicações, né, coisas que eu já vivi, né, ele é novo, eu tô com 51, então coisas que eu já vivi, falando para ele, trilha por aqui, faz isso, analisa isso, e a pessoa foi se aproximando cada vez mais e virou assim, um presente de Deus na minha vida, né? Ver o desenvolvimento dele. Quando viajei, agora esse tempo que eu passei fora, ele fez um monte de coisas aí, me ajudou num monte de coisas, veio aqui, resolveu um monte de coisa para mim. Você começa a olhar, né, a disponibilidade das pessoas, o dom, né, que Deus deu para a pessoa sendo desenvolvido, né, por intermédio da sua disponibilidade, do seu tempo, da sua atenção. E eu não estou falando, gente, de recurso financeiro, óbvio, quando você pode fazer, maravilha, mas às vezes o cuidado, a atenção, o fato de você estar próximo e você realmente estar presente, de você ouvir, né, que isso hoje em dia é raro. Às vezes a pessoa está próxima, mas ela não está presente, ela está na mesa, mas ela não está presente. Ela está ali ocupada com outra coisa, está com o celular na mão. E durante essa viagem também eu refleti muito sobre isso, né? A gente precisa, de fato, estar presente à mesa com as pessoas, porque é nisso que a gente vai conseguir desenvolver os relacionamentos, desenvolver a atenção, a gente ter a consciência de que a gente precisa ser acessível e disponível. O fato de eu ter pego o telefone, ter ligado para ela, ter conversado pouco, que fosse 2 minutos, 3 minutos ali, já fez com que isso trouxesse para ela um conforto e que trouxesse para mim um entendimento, né, de que eu não estou aqui de fato por acaso, né, de que eu não estou fazendo isso sem nenhum propósito. Ainda que seja uma pessoa, mas ela está sendo impactada, ela está sendo cuidada, ela está sendo ministrada. Eu estou sendo ministrado, porque quando eu gravo para mim. E isso com certeza vai produzir algo
de muito bom, de muito grande, de muito sincero, algo que muitas vezes pode tirar a pessoa de um caminho, né, pela conversa com ela, pela tristeza que deu para sentir nas palavras dela, assim, de saudade e das coisas que ela está passando lá. Essa atenção, essa disponibilidade, esse fato de gravar, de fazer o vídeo, de ter acesso ali ao link, permite muitas vezes a pessoa sair de um quadro de uma tristeza muito profunda, de começar a ter a mente sendo invadida por pensamentos que não são de Deus para a vida dela, né? Que não são de Deus para a família dela em si, para a situação que ela está. Né? E com certeza sentir no coração que isso vai fortalecer para que ela seja a referência que ela precisa ser, porque ela também foi para lá com um propósito. Tá? Ela está passando por todo esse processo para ser lapidada, existe um propósito para ela estar ali, e eu creio que ela logo vai se tornar transbordante na vida daquelas pessoas que estão lá. Né? Ela vai poder compartilhar com ele algumas coisas, né? com eles lá algumas coisas do que ela tem, do que ela viveu aqui, do que ela tem sentido. E eu agora oro para que Deus dê a ela uma unção dobrada, para que ela passe por isso e que ela consiga desempenhar o papel dela nessa missão. Então, é interessante, né, a gente perceber, a gente analisar, a gente refletir sobre o impacto, né, que muitas vezes a gente causa na vida das pessoas, fazendo algo simples, né? Algo simples, mas que depois dessa conversa com ela eu fico mais motivado ainda a não desistir de gravar um único dia sequer. É isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família, e que em nome de Jesus Deus derrame sobre a vida de cada um de vocês o dom que Ele tem, para que vocês também possam desenvolvê-lo e transbordar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Né? É isso. Que em nome de Jesus aí seja pra gente, né, uma semana maravilhosa aí de trabalho, de estudo, de desenvolvimento e principalmente de palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.